Desculpa por não poder gravar um vídeo melhor, sem edição, mas eu acho que, como a maioria das pessoas que estão vendo aqui sabem, para quem não sabe, eu vou falar de novamente. Eu estou sem computador, sem poder editar nada, e também eu não tenho uma câmera que não seja melhor do que a do celular, então vai nessa qualidade mesmo, até eu conseguir comprar uma câmera. Primeiro eu vou ter que arranjar um emprego na minha escola, que lá eles estão contratando alguns alunos, e só aí eu vou poder comprar uma câmera e ter um computador melhor ou qualquer coisa assim. Porque por enquanto meu computador está quebrado desde o dia 24 de dezembro de 2014, até a data em que esse vídeo foi uploadado, enviado. Bem, enfim, eu vim esse vídeo falar sobre o assunto do ataque terrorista dos islâmicos lá, dos terroristas islâmicos na França, na revista Charlie Hebdo e Je suis Charlie. Eu concordo que o ataque foi um absurdo. Foi um ataque contra a liberdade de expressão. Eu sou a favor do movimento que está acontecendo no mundo inteiro. E por mais que isso possa parecer repetitivo, que eu esteja gravando um vídeo só por esse assunto e tal, que todo mundo já tenha gravado ou já tenha falado sobre, e já passou tanto na mídia e todo mundo já está cansado de ouvir, mas eu decidi gravar esse vídeo justamente para dizer que propagar ainda mais a ideia e também falar que eu concordo com isso. Eu concordo com o movimento, concordo que isso é uma grave agressão a isso, e eu vou dizer o meu posicionamento sobre isso, porque além de o canal ser meu, ainda tem a questão de que se cada um não defender o seu ponto de vista, você vai acabar sendo desvalorizado pela sociedade e, consequentemente, você vai virar massa de manobra. E é justamente sobre isso que eu vou falar. Bem, quando eles receberam as ameaças, quem ficou sabendo, uma grande parte de pessoas de outros países, não exatamente da França, principalmente pessoas de países como o Brasil, pensaram assim. Ou até mesmo com esse novo ataque, eu ouvi muita gente falando isso, e provavelmente muitos brasileiros também pensam assim, que tem que matar tudo mesmo, ou, já que eles foram avisados e não pararam, eles mereceram aquilo, ou que simplesmente eles tinham que ter parado quando podiam. E eu não concordo com isso, porque se você se cala, eles vão estar certos e vão poder continuar fazendo isso com qualquer um que for contra a religião deles e contra os conceitos deles. E isso acaba com a diversidade de ideias, com a democracia e principalmente com o crescimento com a evolução, no caso, o progresso a evolução nem sempre é igual ao progresso, mas nesse caso é progresso. O progresso do conhecimento, criação de novos conhecimentos, assimilação de cultura, todo esse aspecto realmente cultural, todo, científico, social, essas adaptações, essa construção social, se criada só pautada em repressão, em simplesmente se eu te ameaçar, você tem que concordar com isso e pronto, acabou, ou só porque o grupo dominante ou alguma autoridade ou algum grupo terrorista disser que você está totalmente errado, que você não pode fazer isso, que você vai lá e abaixar a cabeça, ficar com medo. Não, nós temos que ir contra isso. E se alguém mais velho chegar e falar que eu estou sendo um militante, eu estou sendo um jovem rebelde e que o mundo dos adultos não é assim e que quase ninguém vai pra rua e que nós não devemos lutar pelos nossos direitos de falar contra coisas que incomodam, coisas que
devem ser levados em consideração preconceitos antiquados à nova era que nós estamos entrando, em que as pessoas elas têm que ter mais respeito e mais reconhecimento de que cada um é diferente e que nós devemos aprender com cada um das pessoas e não simplesmente tentar submeter o outro à sua ideia. Nós devemos aproveitar as ideias de cada um e selecionar as que mais nos parecem coerentes. Acredito que essa seja a melhor maneira de viver. E se você ficar assustado por algumas ameaças, quaisquer elas que sejam, e parar de falar o que pensa, você está dando razão para essa pessoa. E é justamente por isso que eu não concordo com essas pessoas que afirmam que esses terroristas estavam certos em matar eles, ou que que eles foram avisados e que eles fizeram por merecer e tal. Não concordo com isso nem um pouco, porque eles lutaram pela mensagem que eles queriam passar e eles foram muito agressivos. Olha, cara, se você não sabe o que é humor de verdade, então me desculpa, mas você vai ter que ser um pouco mais tolerante. Tem que parar para refletir mais um pouco sobre o que o autor realmente quer dizer e não ficar tão restringido à sua opinião prévia, aos seus preconceitos, no sentido original, conceitos prévios, conceitos anteriores, conceitos que alguém te impôs, que falou assim, esse é o certo, e você, tá bom, esse é o certo, e não parou para pensar sobre isso. Sai um pouquinho desse seu mundo onde tudo é ofensivo e analisa mais um pouco, para pensar, porque se realmente a tirinha deles, as tirinhas que eles faziam na revista, eram tão ofensivas assim ao ponto dos caras chegarem e matarem os seis cartunistas e 2 funcionários, uma coisa assim. Depois me corrijam aí nos comentários, quem souber melhor. Mas não, cara, não. Eles não entenderam a essência da mensagem, eles simplesmente eram fanáticos que chegaram lá matando, não dizendo que todo islâmico seja assim, mas aqueles em específico são fanáticos, porque mataram por um motivo assim tão bobo, sabe? Um motivo que deveria ser justamente o contrário. Eles deveriam usar aquela crítica para analisar a própria conduta deles, né? E mudar um pouco a postura deles em relação às pessoas ao seu redor, ao seu próximo. E também o próprio pensamento deles. A tirinha, o cartoon, era simplesmente um instrumento de reflexão, não um instrumento que deveria multiplicar o ódio, por mais que possa ser visto assim, né, já que era um pouco agressivo, né? Eu admito que era um pouco agressivo, mas muitas vezes o humor tem que ser agressivo, porque se ele não for, ele não vai atingir seu objetivo. Porque o humor não é só dar risada. Existe uma área do humor que podemos chamar de sátira, que basicamente resume isso. É uma coisa muitas vezes ácida, pode ter aquele teor de ironia, de comédia, mas é uma crítica social. Então, o que eles faziam eram sátiras, eram críticas sociais. Eram até, em alguns casos, umas alegorias irônicas. Então, eles estavam no direito de fazer aquilo, de fazer os cartoons e de continuar enquanto eles estivessem vivos, enquanto a revista existisse. E outros cartunistas também que fossem entrar para a revista também deveriam continuar. E caso a revista volte, provavelmente já deve ter voltado, que ela continue com esse trabalho e com outros trabalhos críticos também. Também falaram sobre outros trabalhos que eles fizeram e representaram políticos como macacos. Isso já era tradicional da França e, de certa forma, eles deveriam continuar com isso, ou com outras formas de representar os políticos, de fazer brincadeiras ou críticas realmente, que no caso poderia ser a caricatura, né? Que muitas vezes é só uma brincadeira, mas também pode ser uma crítica. Mas deveria continuar assim com o trabalho.
não acho tão ofensivo assim a ponto de você querer ficar indignado e muito menos matar. Eu acredito que nada atualmente na nossa sociedade é justificável para se matar alguém, sabe? A não ser que você esteja sendo atacado, é legítima defesa e até isso é passível de julgamento. Agora, caso não esteja se enquadrando na legítima defesa, em que você foi atacado primeiro, aí, cara, realmente, cara, para pra pensar um pouquinho antes de você chegar fuzilando todo mundo. Se bem que eu acredito que conversar com um fanático, qualquer que seja a denominação dele, qualquer que seja a religião, qualquer que seja o gosto dele que faz com que ele seja fanático por aquilo, é realmente muito complicado, porque essas pessoas elas já saíram da faixa de que podem refletir e estão numa zona de conforto mas tão forte que eu acho que dificilmente vão conseguir. Mas quem tem salvação, por favor, ouça essas palavras de iluminação, ouça a voz de Deus e sinta ou simplesmente entenda que isso é um absurdo, cara. Isso é realmente um absurdo. Você não vai crescer na vida, ou você não vai conseguir entender as pessoas e ter um bom convívio, não vai acabar com esse ciclo de ódio enquanto você simplesmente rejeitar as ideias das pessoas, fazer esse alvoroço todo e chegar matando qualquer um que não concordar com você, ou que representar seu seu profeta, né? Como numa gravura que para eles também isso é proibido para o islamismo. Sim, isso é outra coisa que eu queria falar e meio que para fechar o vídeo, né? Porque eu já estou falando aqui há muito tempo e não tem como editar, então esse vídeo vai ficar um pouquinho longo para quem não está acostumado. Mas basicamente essa representação gráfica de Maomé, qualquer que seja, ela acho que se eu não me engano ela é penalizada de morte em alguns países islâmicos, ou na maioria dos países islâmicos, ou em todos, eu não tenho certeza, mas e sim, tipo, por mais que isso pareça um absurdo, pelo menos é a lei daquele país. Agora, você usar essa lei do seu país